Para mim não é nenhuma surpresa o que está acontecendo no setor cultural e são perfeitamente previsíveis todos os desdobramentos daqui por diante, cada vez em maior intensidade, frequência e lances de cinismo ilimitado. Eu tenho que admitir uma coisa: nunca essa atriz que assumiu a Secretaria de Cultura figurou na minha lista de boas atrizes. Muito pelo contrário. E uma prova de que eu não estou sendo preconceituoso é o fato de considerar a filha dela, esta sim, uma atriz de uma suavidade e talento dignos de elogios. E essa conclusão surgiu há muitos anos, numa das poucas vezes em que, assistindo a uma novela televisiva, eu tive a oportunidade de ver as duas em cena. Não ao mesmo tempo, uma sucedendo a outra em cena. Eu não sou afeito a programas televisivos, muito menos a novelas, mas às vezes, por coincidências dessas inexplicáveis, eu ligo a televisão exatamente no momento em que tenho que flagrar algum lance que dê margem a reflexões. Aí eu vi as duas em cena e imediatamente percebi que a filha é extremamente mais talentosa que a mãe, que para mim é uma decoradora de papel. Mas até aí tudo bem, para assumir essa secretaria não precisaria ser uma grande atriz mesmo. Só que existe um detalhe que foi exatamente o que me chamou a atenção nesse episódio que eu acabo de relatar. A suavidade e a meiguice da filha são características naturais. Já a suposta suavidade e meiguice da mãe me parecem puro fingimento. Nem é interpretação, é fingimento mesmo, pois se repete fora dos palcos o tempo todo. Não há espontaneidade. Aliás, igual ao padrinho dela que chamou para a secretaria. Vocês já viram a risada dele? Alguns que bajularam a atriz quando ela recebeu o convite me surpreenderam. Não que a eles tenha que ser negado o direito de elogiar ou mesmo de bajular. Nada disso. Mas é que eu imaginei que fossem mais espertos e mais perspicazes. O cenário, após o convite, confirmou minhas conjecturas. A convidada se comportava como deslumbrada pelo convite. Agia quase que como uma criança diante de um pacote de doces saborosos. Como aquela criança que sorri, beija e agrada o pai por ter lhe estendido o tal do pacote de doces. As cenas posteriores fortaleceram minhas impressões. Foi demais para o meu estômago vê-la comparar um presidente defensor de coisas absurdas, que demonstra nunca ter lido sequer um livro, além das canalices registradas em papel por um torturador, comparar essa pessoa a um escritor ilustre, que, por sinal, não é preciso dizer, vivia em outra época, onde os costumes eram diferentes, o modo de vida, a maneira das pessoas se relacionarem, uma série de coisas. É um período completamente diferente do atual e, por isso, a comparação se torna ainda mais estúpida. Bom, depois disso, eu li, novamente sem nenhuma surpresa, uma reportagem em que ela se comportava exatamente como seu antecessor, adorador de Adolf Hitler, repetindo a falácia do rótulo de marxismo cultural. E tão grave quanto isso, escondendo de suas pretensas argumentações as reações contrárias a esse rótulo, manifestadas na mesma ocasião pelo interlocutor de quem ela ouvira e absorvera esse rótulo como se fosse algo bacana, profundo e super real. O rótulo ela aceitou e elogiou. A opinião contrária, de que marxismo cultural é um rótulo criado pela teoria conspiratória que ninguém leva a sério, isso ela escondeu. É capaz agora de querer vir falar com o mesmo cinismo em imparcialidade. Que coisa mais ridícula! Eu confesso que me embrulhou o estômago. Da mesma forma que me provocou náuseas a afirmação dela contra a resistência ideológica que ela diz ter visto no episódio em que vários atores pediram que ela retirasse os respectivos nomes e fotos de uma publicação que ela fez usando imagens sem a autorização dos retratados. De quem é a resistência ideológica? Não será, ao contrário do que ela vocifera, de um governo declaradamente de extrema-direita que proíbe tudo o que considere contrário às suas opiniões e fanatismos políticos, que enxerga em tudo uma manipulação de comunistas, que quer aprisionar as manifestações artísticas ao seu gosto e à sua maneira deturpada de ver as coisas?
que quer expulsar do cenário artístico os gêneros e as manifestações que sejam contrárias àquilo que considera arte? O que é que esse sujeito iletrado define como arte? Arte é inovação, é liberdade, é transgressão, é rebeldia, é reação ao establishment, é contestação a conceitos engessados. E, sobretudo, é criatividade. Não interessa se é direita, se é esquerda, se é centro, se é cacete a quatro. Eu não sou exatamente um fã incondicional de rock, a não ser o rock mais melodioso, romântico, suave. Não me agrada nem um pouco o chamado rock pesado. Mas num país que precisa atrair turismo e que tem no Rock in Rio uma manifestação musical de repercussão internacional, querer proibir ou isolar o rock é uma questão não só de canalice, como também de burrice. Olha, ninguém pode contestar isso. Somente governos totalitários, fascistas, interferem na cultura querendo determinar o que pode e o que não pode. Isso em qualquer época da humanidade. Somente fascistas querem moldar a arte à sua imagem e semelhança. Aí alguns vão argumentar, mas o PT fazia isso. A quem acha isso realmente, então eu tenho o direito de perguntar: então você é igual ao PT? É isso que você considera mudança? É ser igual mudando apenas do que você chama de esquerda para extrema-direita autoritária? Aquela chamada esquerda que você classifica os seus oponentes só porque eles falaram algo que você não concorda? Aliás, nem esquerda, porque esquerda é bem simples, né? A definição, até meio defasada do tempo. Mas gente que é chamada de comunista porque é contra a ideia desse grupo que está aí no poder. Não é preciso dizer mais uma vez que muitos desses que falam isso não sabem nem o que é comunismo, né? Aliás, sobre o PT, muitos já disseram que não existe nada mais parecido com o PT do que esse aí que elegeram presidente. Eu não votei na Dilma nem no Aécio por motivos bem diversos, mas por mais que eu tenha severas restrições aos dois, tenho a convicção de que nunca se fez tanta coisa para destruir a cultura e a educação como se faz agora. E ainda querem que a gente seja a favor. Olha, eu tenho 4 livros publicados. Se vierem querer censurar meus livros, eu vou virar uma fera em todas as instâncias para impedir essa censura. Aliás, é bom lembrar que nós já tivemos na história fases em que livros eram jogados na fogueira. Tudo o que estão pretendendo fazer com a cultura é exatamente isso: o retorno a períodos sombrios, altamente retrógrados e repulsivos. E essa história de vir com tietagem apoiando essa escolha foi mais uma demonstração de burrice. Já levaram na cara. Vamos ver se aprendem, né?